E na Argentina, o Senado vai ter um dia movimentado. Serão analisados dois projetos que estão causando polêmica no país. Um deles é a reforma argentina, que volta ao Senado após ter sido alterada na Câmara. O segundo é a pauta da redução da idade para a responsabilização criminal, que já foi aprovado na Câmara e agora depende da votação no Senado para virar lei. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora a doutora em Direito Internacional, doutora Priscila Caneparo. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda aqui ao Poder Expresso. Professora, a gente tem dois projetos muito polêmicos que vão ser analisados hoje na Argentina, que é a modernização das regras trabalhistas pelo governo Milei. Eles podem ser considerados... Como que a senhora está avaliando esse cenário todo que está acontecendo na Argentina? Bom, boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, vamos começar pela reforma trabalhista. Basicamente, essa já vem tendo sido a ideia do Milei desde que ele iniciou esse mandato. Então, em 2024, ele reestruturou o que a gente chama de macroeconomia argentina, focando muito mais para esse distanciamento de um Estado assistencialista, de um Estado cujo qual faz intervenções na economia. Em 2025, ele fez o ajuste fiscal que ele queria até então para conseguir angariar investimentos estrangeiros. E no começo desse 2026, ele está fazendo as reformas institucionais, que ele preza justamente por esse afastamento dos sindicatos nas relações trabalhistas em detrimento dos acordos privatistas, dos acordos entre empregados e empregadores. Dentro dessa perspectiva, Raquel, a gente precisa entender os dois lados da moeda. Um primeiro lado da moeda diz respeito justamente ao posicionamento do Milei. Ele se proclama um anarcocapitalista. Então, ele entende que cada vez menos o Estado tem que intervir na economia. Segundo ponto, ele entende que o investimento estrangeiro vai trazer esse desenvolvimento econômico para os argentinos. E terceiro, que não pode haver esse sufocamento dos sindicatos em relação justamente a essas relações de trabalho. É isso que está sendo votado com a alteração do artigo 44, como se destacou, que previa, né, que poderia haver uma redução de 25% a 50% quando a pessoa é afastada por conta de uma questão médica no salário. Isso foi já abolido pela Câmara e vai para o Senado, mas existe a outra face da moeda. A outra face da moeda é uma deterioração dos direitos trabalhistas, não vai ter mais 13º, não vai ter mais horas extras, não vai ter mais um regime de trabalho adequado à Organização Internacional do Trabalho. E a pergunta que a gente faz é se, de fato, a Argentina pode fazer isso. Porque a gente precisa entender que, ao longo da história, direitos trabalhistas foram conquistados. E uma vez que a gente tem essa conquista desses direitos trabalhistas, a gente está ante ao que a gente chama de proibição do retrocesso, ou seja, uma vez consolidados, não podem ser retirados. Então, a gente está num embate aí de ideias, ideais e pessoas. Um lado do empresariado querendo essas reformas, que muito provavelmente vão passar no Senado, e de outro lado, essa deterioração dos direitos trabalhistas, que pode levar, isso é importante destacar, a uma questão justamente de, vamos colocar, condenação da Argentina em plano internacional por conta dessa retirada desses direitos. Doutora, e explica um pouquinho melhor essa questão da maioridade penal que eles querem reduzir. É um marco importante ali nas regras da Argentina. A senhora acha que isso vai passar? E as regras trabalhistas, a gente vê que tem dado alguma polêmica, você tem manifestantes nas ruas. E a questão da maioridade penal é algo que preocupa também os argentinos? Então, Raquel, aqui novamente a gente tem uma questão paradoxal. A diminuição da maioridade penal é um ponto latente em toda a América Latina, não apenas na Argentina, porque a gente tem uma pauta muito latente que se chama a questão da segurança pública, não apenas para os argentinos, mas para os brasileiros e, inclusive, para um Estado que era tido como seguro, como é o caso do Panamá. Então, hoje, essa pauta ela está em movimentação em todo o contexto latino-americano. Claro, é uma preocupação do argentino, mas alguns setores da sociedade vão se opor a essa pauta porque, de fato, a gente precisa entender que a redução da maioridade da questão penal
ela também vem atrelada a uma violação frontal a alguns documentos cujos quais a Argentina faz parte no plano internacional. Vamos citar aqui a Convenção para a Proteção da Criança. Vamos citar as regras de Mandela, que prevêem justamente essa proteção e esses direitos humanos em relação à questão da criança e também ao sistema carcerário. Em contrapartida, a gente também tem essa questão da sociedade, levantando alguns pontos, como é o caso, por exemplo, da Espanha, que reverteu a questão da diminuição da maioridade penal, falando que a diminuição da maioridade penal não traz benefícios. Inclusive, ela retroalimenta o crime, porque a gente sabe que a cadeia, em termos de América Latina, acaba não ressocializando ninguém. A outra parte da sociedade preocupada com a segurança pública, comprando essas ideias do Milei, também vai se utilizar de uma questão atrelada, por exemplo, a El Salvador, do Bukele, que está extremamente rígido, a questão não apenas da maioridade penal, mas do sistema carcerário, e também falando que algo tem que ser feito. Então, é algo que comove a sociedade argentina, mas é importante destacar, dentre tantas pautas, porque existe mais a pauta ambiental também que está sendo trabalhada dos glaciais argentinos, essa pauta tem sido deixada de lado, principalmente por conta dos movimentos sindicais que estão reluzentes em relação à reforma trabalhista. Doutora Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, muito obrigada por participar conosco aqui do Poder Expresso.